Amados, olha eu aqui de novo, pastor Luiz Bittencourt, do Ministério da Igreja Ministério Graça e Adoração do Monte Porta do Céu. A alegria do Senhor, meus amados, é a nossa força. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós, amém? Ebenezer, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a parte de Cristo. Bom dia, meus amados, vem trazer uma palavra, o qual Deus, se você assistir o vídeo aí na frente, aí que eu fiz, assista atento, compartilhe, curtam, comentem, gente. Comentem, eu não vou fugir da palavra de Deus não, e Deus tem me usado, e eu falo isso com toda a certeza, com humildade, claro que eu não sou nada, sou um pecador, sou falho igual vocês, sou falho, mas é Ele que me sustenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que é o nosso advogado justo e fiel, que está sempre a nos perdoar, pronto a nos perdoar e tem misericórdia por nós. E essa manhã eu estava orando, não tinha nada, e de repente Deus aqui, na minha frente aqui, a página passou do ventilador e Deus me fez olhar para Mateus 24, e através de Mateus 24, ontem eu estava vendo um vídeo, né, de uma abençoada aí, qual ela foi muito perseguida, na política mesmo, essa abençoada foi perseguida, porque quando o Bolsonaro botou ela como ministra lá, né, não sei o que, mas ele botou ela como ministra, ela contou um testemunho sobre que viu Jesus na goiabeira e tal, e houve um escarnecimento, houve um deboche, né, fizeram até humorismo, fizeram um montão de coisa, né, ali, debocharam, escarneceram, né. Então o que acontece? Mas ela trouxe algo agora permanentemente, nesse tempo agora, é novo esse vídeo. E eu vou confirmar, porque isso Deus havia falado comigo, e eu havia sempre pronunciado isso em minhas lives, e sempre nas minhas gravações. Isso é glorifica a Deus, porque Ele não deixa os seus profetas enganados, não deixa eles, certo? Desamparados, mas Ele sempre confirma aquilo que nós entregamos e que nós falamos. Então eu vou falar com vocês, vou falar nessa manhã, e nessa hora eu quero que você abra na sua Bíblia no livro de Mateus 24, vamos lá, que fala sobre sermão profético, princípios das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Olha só, aqui já diz uma coisa: acontecerá todas essas coisas, e que sinal haverá? Olha só, duas perguntas. E aqui diz: e o fim do mundo? Mais três perguntas. Aqui eles perguntam: quando essas coisas irão acontecer? E que sinais haverá? Para que nós possamos entender que essas coisas estão acontecendo, e é o dia que verdadeiramente o Senhor está confirmando. E logo após, e que dia será o fim do mundo? Quando? E a vinda e do fim do mundo. Quer dizer, o fim do mundo significa o quê? O fim do mundo significa o fim de todas as coisas, o juízo final. O juízo final. Não é totalmente o fim deste mundo, o mundo vai acabar tudo. Acabou a Terra, vai explodir como muitos planetas aí, estrelas nelas explodem, de repente viram partículas no espaço. Não, o fim do mundo é que vai acabar essa criação de Deus, o homem, isso aí tudo vai acabar, porque vai imperar, no juízo final vai imperar, depois vai imperar o reinado de Cristo, o reinado de eternamente, o reinado eterno, que é Cristo. Nós vemos uma coisa certa, que você possa entender isso. Quando você olhar para a estátua que Daniel deu discernimento, Deus deu discernimento a Daniel para Nabucodonosor,
Ali ele fala que Nabucodonosor era a cabeça da estátua, que era ouro, era o reino mais forte e onipotente, assim, em termos, do mundo naquela época, que era a Babilônia. Mas veio um reino mais fraquinho e tirou a autoridade desse reino e acabou com ele, esse império, que era a Babilônia, que foi os medos e persas. Logo após esse veio o mais fraco, que foi Alexandre o Grande, o grego. E logo após veio Roma, pernas de ferro. As pernas de ferro. Roma, o outro império também, que foi destruído também, acabou, sumiu Roma. Hoje Roma é fragmentos, são mistura de povos. Roma hoje é o pé da estátua. Roma é o barro, a significativa de o barro misturado com ferro. Não pode se fundir o ferro com barro. Como que você vai fazer para fundir o barro com ferro? Não tem como. É igual a água e o azeite. Você joga dentro da água o azeite, ele vai ficar separado. Não adianta, você não vai tentar misturar, mas ele não vai misturar. Como a palavra de Deus diz que de uma fonte não pode sair duas águas, salgado e doce, tem que sair salgado ou doce, ou sai amargo ou sai doce. De uma fonte só pode sair um tipo de água. Então, quando nós olhamos para a estátua, nós vemos que estamos no pé, estamos no final de todas as coisas, estamos no término de tudo. E quando Deus me deu aqui, no princípio das dores, esse princípio das dores que eu quero dizer para vocês, já vem há um tempo sendo feito. Esse princípio das dores desde o tempo do discípulo, porque ali ele fala no presente com os discípulos. Vocês vão entender quando eu começar a ler a palavra. Eles falam no presente com os discípulos. Olha só, se ele pediu para eles se acautelarem, é porque começou naquela época o princípio das dores. Agora faça a conta quanto tempo os discípulos até nosso presente século. Amado, Jesus está voltando. Os princípios das dores, nós estamos finalizando os princípios das dores. Nós estamos entrando agora num espaço para entrar numa grande tribulação. Só que essa grande tribulação, como muitos dizem, que a igreja vai passar, não vai passar não. Só vai passar a igreja que ficar. É verdade. Lembra das igrejas de Apocalipse? 2 foram aprovadas, 2, vamos supor, no arrebatamento, 2 foram levadas. Mas 5 igrejas ficaram. Arrependam-se. Mas se elas se arrependerem, elas iam junto com o Senhor. Quando vemos as virgens loucas e as prudentes, né? As virgens loucas e prudentes, nós vemos o quê? Que as prudentes estavam aguardando Jesus, estavam firmes na promessa do Senhor. Mas as loucas não, estavam fazendo de qualquer maneira. Está na mão de Deus, tudo está no controle do Senhor, que não sei o que, mas elas não faziam a parte delas, em buscar, em permanecer na fé, em permanecer na presença e na rocha com o Senhor. E quando a porta se fechou, elas foram buscar tarde demais. Quando voltaram, bateram na porta, Jesus: não vos conheço. Então, meus amados, estamos no final de todos os tempos. Jesus está voltando, ele está atrás de você. E eu quero confirmar algo aqui, eu vou falar algo aqui, que pode até criar polêmica. Você venha comentar, você venha falar, você venha confirmar isso que eu estou falando. E essa abençoada é a Damares. Ela falou realmente o que eu vou postar aqui, o que eu vou falar com vocês. Eu não tenho como postar, mas eu vou falar aqui o que tem na internet. Você vai buscar e você vai ver uma confirmação do que eu antes, há muito tempo, desde 2020, antes de 2020, eu já vinha falando isso. Eu já vinha falando isso de 2020, antes de 2010, eu já vi. Muitas vezes eu preguei isso, mas muitas pessoas não acreditavam, me soltavam por nada. Mas olha o que eu vou falar para vocês. Aquilo que você acha que não é nada, que não tem nada a ver, é a arma mais perigosa que Satanás tem usado contra muitos. Está entendendo? Porque o pecado você conhece, um adultério, uma prostituição, uma fornicação, um xingamento, alguma coisa. Tu conhece aí tudinho. É a realidade, você vê ali, claramente. A pessoa
bebe, faz um montão de loucura, besteira, fala um montão de asneira, escarnece, tudo é pecado, né? Mas aquilo que você acha que não é, aquilo que você acha que é uma coisa simples, que não tem nada a ver, aí está o perigo da grande armadilha. Vamos lá ler para que você possa entender o que estou falando. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso. Aí vem aqui. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? E a vinda e o fim do mundo? E Jesus respondendo disse: olha só, acauteláveis, que ninguém vos engane. Olha só, naquela época já Jesus falava: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês estão entendendo? Aí vem assim: e ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha só, vamos lá. Quando Jesus fala essas palavras, ele já fala para os discípulos lá: ó, quando vocês acontecerem isso, alguém vir no meu nome, não se engane. Quando alguém vir pregar no meu nome aí de qualquer maneira e falar que ele é a divindade, ele é Cristo, como muitos sacerdotes, muitos outros lá, reis, eles queriam ser tratados como divindades, como salvadores, como rei dos reis, o santo, até deuses, né? Semideuses. Então aqui está, ó: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos lá, vamos falar. Eu vi a essa reportagem nesses dias agora, o Talibã lá que está matando 12 mil pessoas, olha só, crianças e tudo. Ele falar bem claro que ele está com Deus e que Deus está com ele. Qual o Deus que está com ele? O Deus de Deus minúsculo, minúsculo. O Deus verdadeiro não está com ele no que está acontecendo. Mas todos se proclamam falando em nome de Deus. Muitos também, cristãos e outros, fazem os seus deuses, criaram seus deuses nas suas bolhas, nos seus mundinhos. Tiraram da Bíblia aquilo somente que eles querem ouvir. Tiraram da Bíblia somente aquilo que eles querem fazer. Somente os seus querer, aquilo que vem preencher seus egos. Estou entendendo? E muitos convivem dessa forma. Tanto que a Bíblia diz que chegariam tempos que eles criariam coceira nos ouvidos e deixariam a sã doutrina de Deus para trás e amontoariam para si homens, mulheres, doutores, que fizessem as suas vontades, que falassem somente aquilo que eles quisessem ouvir. E isso tem acontecido, meu. Isso aí já está aí claramente dentro das igrejas. Pregações encantadoras, pregações que fazem as pessoas chorar, o emocionalismo ali, o sentimentalismo ilusório. É igual um sino que ele tine, chama a atenção, todo mundo daqui a pouco parou o som, todo mundo sai lá igual, não mudou nada. O que diz a palavra aqui é que eles conhecem a língua dos anjos e dos homens, mas o que acontece? Mas são como sino que tine. Eles pregam bonito, falam bonito. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado com o que eu estava falando. É onde você pensa, que acha que não tem nada a ver, que é lindo, maravilhoso, é o perigoso. Mas você foge daquilo que é ruim, né? Você vê uma aparência maligna, feia, você vai gritar de horror e fugir, né? Mas se aparecer essa transfigurada em anjo de luz, a Bíblia diz que Satanás se transfigura, você não vai correr, você vai querer ficar perto e ouvir. Então, meu amado, desperta do que dormes. E vamos logo para terminar, porque esse vídeo não ficar muito longo. E diz assim: muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Cuidado. Aí vem assim, ó: e ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque desde o tempo que Jesus falou isso por discípulos,
começou a acontecer naquele exato momento. Jesus já, ó, acautelai-vos, falou para os discípulos, acautelai-vos, como muitos virão no meu nome. Quer dizer, Jesus sabia que antes deles morrerem lá crucificados, viriam muitos no nome de Jesus, às vezes falar de Jesus, pregar Jesus. Mas verdadeiramente são falsos profetas. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Jesus vai, não vos assusteis. Meu amigo, isso aí tem acontecido milhares de anos, séculos passaram. Guerra, rumor de guerra, fome, peste, tudo tem acontecido. Mas olha o que eu quero dizer nos dias de hoje, o que está acontecendo. Mas todas essas coisas são princípios das dores, olha só. Então vos hão de entregar e ser de atormentados e matar-vos-ão e serem odiados de toda a gente por causa do meu nome. É o que eu falo. Muitas pessoas só querem ouvir o que eles querem, mas a realidade está aqui. Muitos odiarão a ti pelo nome de Jesus. Quando você começa a falar de Jesus, quando você fala a verdade, você fala, prega o evangelho genuíno do Senhor, muitos não vão gostar. Você vai desagradar muitos. Mas tem poucos que vão chegar e vão ver realmente que você está falando a verdade. Porque eles vão ter discernimento. Aí vem aqui, ó. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Você vê que nós estamos no final dos tempos mesmo. Porque aqui já estamos no versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e traiciam uns aos outros. Isso está acontecendo, meu. É o final de tudo. Tudo acontecendo, escândalo em cima de escândalo. Escândalos em cima de escândalo. E por muito se multiplicar a iniquidade, olha só, eu estava pregando isso sobre ontem. A iniquidade aumentou de tal forma. Satanás, ele semeou a discórdia, a confusão, a dissensão no mundo, de tal forma, de cor, de pele, de raça, de cultura, de tudo. Que os povos, as pessoas, têm as guerras se levantando, nação contra nação, aí ó, está acontecendo. Mas os povos, as pessoas estão se matando umas às outras também. A guerra não é só lá não, está havendo uma guerra também entre as pessoas, entre as próprias pessoas. Aí eu não estou lá no Irã, eu não estou lá com os Estados Unidos, eu não estou lá nessa guerra, graças a Deus, mas você está numa guerra aqui dentro, porque a guerra está aqui também, que Satanás ele semeou em todos os cantos, dos grandes ao pequeno, gente. Dos grandes ao pequeno. Aí vamos lá. Pois multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso está acontecendo, tem acontecido. É assim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha só, quando nós colocamos essa palavra, ela está abreviada aqui, bem, uma cor mais acesa. Perseverar. Quando nós falamos em perseveração, meu irmão, quando eu falo em perseverar, é você lidar com algo que você vai ter que lutar, você vai ter que batalhar, suar para poder vencer. E aqueles que perseverar até o fim vai ser salvo. Porque se levantarão muitas coisas que muitos, se não tiver na rocha, que Cristo disse, construir as vossas casas sobre a rocha. O que diz ali sobre a rocha? Porque Cristo disse, falou que viriam tempos ruins, que viriam tempestades, que viriam os rios submerger, ia haver como se terremotos, ia tremer tudo. Ia vir um tempo de difícil, ia vir um tempo rigoroso, difícil. Por isso que Jesus construiu a vossa casa na rocha, mas muitos têm construído na areia. Porque eu vou contar isso, porque eu estou pregando aqui que Jesus mandou falar sobre isso. E a revelação que Deus me confirmou, eu já vinha pregando há muito tempo sobre isso na internet. E venho pregando e falando, sempre falei sobre isso. Mas muitos cristãos viram a cara, viram o rosto, não quer crer. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão. Aqui Deus está despertando. Deus falou comigo uma vez, olha, o espírito de incredulidade já está sobre eles. Mas faça a tua parte, pregue, fale,
exorte, redargue, faça a tua obra e deixa o resto comigo. Então o que acontece? Aí vem aqui, ó, perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho, o reino, será pregado em todo mundo, em todo testemunho de toda a gente, então virá o fim. Meu irmão, através de hoje da rede social, o evangelho tem chegado em lugares inóspitos, lugares aonde que as pessoas nem podem chegar. Lá dentro da Amazônia já tem índios, muitos índios convertidos. Na África do Sul, milhões de índios estão se convertendo. Pessoas que viviam lá, no lado isolados, né, da roça, tem pessoas pregando, falando de Jesus. Lugares, países lá fora estão pregando Jesus já há muito tempo. A mensagem tem chegado através do rádio. Agora, tem países que foram já feito, pregado o evangelho, e agora estão sendo expulsos o evangelho lá de dentro. Eles estão proibindo a Bíblia, mas é isso, é que eu estou dizendo, nós estamos finalizando todas as coisas, meu. Nós estamos no final de tudo. Aí eu vou contar agora sobre a questão daquilo que Deus havia falado comigo e me mostrado, e eu vou alertar e despertar cada um. Quantas igrejas foram levantadas através de ajuda política? Eu estou mentindo? Você olha para os meus olhos e diz, eu estou mentindo? Quantas igrejas têm ganhado dinheiro sujo? Quantas igrejas se levantaram? Grandes igrejas aí que hoje têm nomes, grandes igrejas que hoje estão aí, pastores, se contaminaram com dinheiro político, dinheiro qual que muitos morreram na fila dos hospitais sem recursos, porque esse dinheiro era público, dinheiro para a saúde, dinheiro para a segurança, dinheiro para a educação. E hoje nós vemos aonde nós estamos, quantas pessoas morreram, precisaram morrer, porque estava sem esse dinheiro. Sabe o que acontece, pastor? Você foi intermediário, você foi cúmplice, você recebeu esse dinheiro para levantar a tua igreja. E se você procurar na rede social agora, foi revelado, está lá uma confirmação. Eu às vezes eu olho, eu até me assusto porque eu falo coisas que eu às vezes estou falando de mim, mas daqui a pouco Deus vem e confirma aquilo que eu falei. Vê lá, procura o vídeo da Damares falando sobre muitas igrejas que estão envolvidas com o banco do INSS, todas essas coisas aí. Meu amado, é o que a Bíblia diz. Muitos, cadê? Está aqui, ó. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Por que eu digo, quando eu falo do pé da estátua de Nabucodonosor, esse é o último tempo. A Bíblia diz que quando aquele pé for destruído, daquela Roma misturada com ferro e barro, que é o povo europeu ali, todo mundo junto, ali é Roma, todo mundo é católico, todo mundo, ali formaram a Roma antiga, mas uma Roma fragilizada, uma Roma de diferentes opositores, diferentes posições, e o qual a Bíblia diz que vai ser cortado uma pedra sem mão e vai ser lançado sobre esse pé. E toda essa história desses impérios que foram, claro que eles sumiram, não se falam nele através de história, mas ainda é pessoas querendo levantar esses impérios ainda, vão ser aniquilados. E essa rocha é Cristo, que esse reino que vai vir, ele vai permanecer eternamente para sempre. Ele vai destruir, quer dizer, destruir o pé. Ele vai vir, vai voltar nessa terra. Ele vai vir arrebatar a igreja. E essa igreja que vai subir primeiro é um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo, que não deram ouvido ao maligno inimigo, mas perseveraram até o fim. E ali eles vão ser levados. Mas vai vir a segunda vinda. Mas a igreja que vai ficar aqui na grande tribulação vai ser perseguida. Aí sim, vai ser perseguida a igreja. Aí eu acredito, quando um desses pastores aí, estudo, fala que a igreja vai passar a grande tribulação. Não, vai passar aqueles que ficarem. A igreja que ficar vai ser perseguida. E você vai ser salvo como nos tempos primitivos, com o seu próprio sangue. Você vai negar Jesus, você vai receber a besta. Você vai receber o anticristo. Você perdeu a salvação. Você vai ser selado com o anticristo. Mas se você
negar o anticristo e não quiser, o anticristo simplesmente, a tendência é a morte. A morte, para todos. Então, quando eu dizia que muitas igrejas estavam envolvidos com política e contaminação, porque isso Deus, eu preguei agora esses dias falando, eu fui uma igreja, eu ouvi o povo sentado e eles estavam com veias escuras do lado de fora, assim, as veias tudo para fora, aquilo parecia até sei lá, uma contaminação de uma doença, uma peste, uma coisa, e eu perguntava a Deus que eu vi, é contaminação, dinheiro político. A igreja está na política, tem que estar por dentro, mas envolver em questões materialísticas, não. Eu sempre, quando estava perto da Câmara dos Vereadores de Nova Iguaçu, ali, na época, faz uns 10 anos, havia muitos políticos ali no prédio onde eu trabalho, sou porteiro, e político ali querendo, pô, você me dá força, arruma, tem voto que eu vou, você pede que eu vou te dar um caminhão de areia, um caminhão, eu falei, não quero nada não. Eu falava mesmo, não quero nada não, eu te dou um dinheiro para tu ajudar, eu não quero nada. Não quero nada de vocês. A questão é o seguinte, quando o dia que vocês fizerem por todos o povo aí, pela rua, por tudo, você está fazendo para mim também, fazendo para todos. Aí sim, quando você começar a não só dar para mim, mas abençoar todas as casas, quem precisa, quem necessita, você está fazendo também. Aí eu aceito, porque está vindo realmente uma ajuda do governo. Mas quando você tira daquilo que não te pertence, o dinheiro público, para investir dentro das casas, dentro da casa de Deus, meu irmão, você está fazendo uma coisa totalmente errada. Que Deus não habita em templos feitos pela mão de homens. Deus não habita em tempos de iniquidade. Ai daquele que construiu sua casa na iniquidade. Quantos envolvidos, quantos cresceram as suas obras envolvidos, mas nem aí. Eu quero dizer uma coisa a você, uma realidade a você, é uma verdade. Deus não vai deixar de operar. Sabe por quê? Porque se você, o que eu estava falando, aquilo que você acha que não tem nada a ver, está ajudando a igreja, eu já orei e abençoou, tu está errado. É o mais perigoso, é a armadilha mais perigosa que Satanás tem arrumado no final dos tempos. É a semeadura que Satanás está semeando. Aquilo que você vê que se transfigura em luz e que você acha que é ouro que brilha. Nem tudo que brilha é ouro, gente. Tem um ouro de tolo e tem um ouro verdadeiro. O que eu quero despertar aqui é uma confirmação. Vai lá ver o vídeo da Damares falando. Tá aí já percutindo nas redes sociais. Isso eu já vim falando há muito tempo. Sabe o que acontece? Eu me alegro e glorifico ao Senhor, que é uma confirmação. Porque tem coisas que, pô, será que eu falei demais? Não, Deus vai lá e confirma. Não fui o meu servo, que eu te mostrei o que está acontecendo. Não vos se engane, não vos se engane. Jesus está vendo todas as coisas. Está vendo todas as coisas. Quantos envolvidos na política aí? Usufruindo de dinheiro público? Quantos cristãos já se aliançaram ao dragão, ao demônio, ao diabo? É verdade. Eu não vou mentir, eu não vou falar, vou falar a realidade do que está acontecendo. Quantos se aliançaram? Aqueles que estão fazendo mal, aqueles que propagam o mal, aqueles que suas ideologias é só destruição, é só coisas erradas, só coisas malignas. Quantos pastores se aliançaram? Quantos pastores estão juntos? Se eu for falar de política, eu não quero falar de política. Eu só quero falar aquilo que Deus tem me mostrado que está acontecendo, gente. E o que aconteceu, o que está acontecendo, e o que já aconteceu. Já há muito tempo está acontecendo. Quantas igrejas foram levantadas com dinheiro sujo, política sujo de sangue? Porque quantas pessoas morreram nas filas dos hospitais procurando recursos e não tinha condições, porque os dinheiros eram desviados. Era desviado do dinheiro da saúde. O dinheiro era desviado. E o que acontece? Compra de votos. Compra e ajudinha.
Ajudinha. Tá entendendo? Ó, você ajuda, aí eu te ajudo a construir tua igreja. Ah, eu te ajudo, vou fazer isso, mandar um material tudinho, você ajuda também a eu me candidatar. E de onde vem esse dinheiro? E eu vou contar uma coisa aqui muito interessante, um testemunho sério para vocês despertarem. Na época, lá em Nova Iguaçu, tinha um aí, que hoje ele é lá do Senado, lá de Brasília, lá, um cara que foi prefeito aqui de Nova Iguaçu, na época, tá? Eu acho que você sabe o que eu tô falando, começa com L. E essa pessoa, nesse tempo, antes dele ser eleito, havia muitas pessoas ajudando na grande campanha dele. E uma das coisas, havia um pastor, isso foi, eu ouvi dizer, e pessoas lá dentro, que eu trabalhava muito, e pessoas que trabalhavam lá dentro que trabalhavam com ele, tá? Pessoas evangélicas, e me contaram que um pastor foi lá, e o pastor era sério, que gostava das coisas certas, e pregava e falava, não gosta de pecado, não gosta de nada, e foi se aliançar a essa pessoa, a esse governo, que depois foi até eleito. E ele prometeu ajudar. Já está errado. Se eu sou um pastor sério, se eu sou um pastor que prega a verdade, que eu não gosto de disse-me-disse, ou de não sei o que, A ou B, eu fugir da aparência do mal, eu não vou me aliançar com pessoas que querem fazer a coisa errada. Jamais. Então o que acontece? Ele foi, e ali tudo bem, tal, a pessoa que estava ali assistenciando esse prefeito, queria ser prefeito, quer ser candidato, ele estava ali junto desse pastor, tudinho, tal, e aí acabou esse candidato ganhando. Prefeitura, o nome dele começa com L. Ele ganhou as eleições de Nova Iguaçu. E olha só o que esse assessor fez. Agora, ele já estava, olha só como você é visualizado como pastor, como crente, cristão, onde você estiver. A luz, meu irmão, ela reflete. As trevas te observam. Ela afasta, ela não... Treva e luz não se combinam, mas elas ficam observando. Satanás fica observando e fica no derredor. E olha só a questão aí. Aquele homem já via aquele pastor com aquela toda autoridade, aquele, né, falando, não, eu sou evangélico, sou cristão, eu não quero saber de coisas erradas, blá, 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 blá. Sabe o que ele falou? E esse evangélico estava lá dentro da sala lá. Ele falou, hoje eu vou pegar aquele pastor que disse que ele não se envolve com coisa errada, nem nada, não sei o que, blá, 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 blá. Olha só, o próprio Satanás falando, o diabo falando através daquele homem. Sabe o que aconteceu? Foi quando ele ganhou esse candidato L. Ele ganhou. E quando ele ganhou, esse assessor começou a chamar para presentear, claro, aqueles que haviam ajudado a campanha. E é nesse dia que ele disse, hoje eu pego aquele pastor. Isso foi real, gente, não foi, eu não estou contando aqui historinha de carochinha, não. Foi real. E esse pastor foi lá buscar aquilo que havia prometido, ele ia ajudar a campanha do L, né? Daquele prefeito daquela época. E sabe o que acontece? E aquele homem, aquele assessor começou a entregar aquele presentinho, aquela merenda, sabe como é que é, né? Aqueles que têm ajudado na campanha, babá, e chegou no pastor. No pastor havia uma maleta. E ele falou, pastor, esse aqui é teu. Esse aqui é teu, já está separado. O pastor não perguntou de onde veio o dinheiro, de onde foi aquilo, de onde saiu nada. Olha só como é que Satanás faz. Ele abraçou aquela maleta e nem conversou nada. Meu irmão, fico com Deus, estou indo embora, acabou, vou fazer algo. Quando ele foi sair na porta, o assessor disse assim, pastor, o senhor diz que verdadeiramente você serve ao Senhor, né? Mas o senhor sabe de onde está vindo esse dinheiro aí, de onde a procedência dele, de onde veio? Olha só como Satanás é acusador ao mesmo tempo. Quando ele te derruba, ele te acusa. Porque ele te incentivou e ele mesmo vem e te acusa.
porque ele te enganou. Aí o que acontece? Quando aquele pastor escutou aquilo de costa, o pastor, ele despertou. Ele disse que o irmão disse que ele ajoelhou na sala do assessor e começou a chorar, pedindo perdão a Deus. Pedindo perdão a Deus. E ele agarrado com a mala. Na mesma hora ele soltou a mala. Sabe o que o assessor falou para ele? Isso é dinheiro público. Isso é dinheiro ilícito. Dinheiro que a gente fez campanha e tal, são dinheiro disso e daquilo. Quer dizer, o próprio assessor, ele fala para o pastor o que era. Imagine como aquele pastor ficou depois. Sabe por quê? Satanás envergonhou ele na frente de todos. Humilhou ele na frente de todos que estavam ali presentes. E hoje nós vemos quantas igrejas se levantaram. Eu conheci muita gente. Eu conheço muitos e conheci muitos quantos hoje estão com igrejões aí. E ainda hoje vivem de essências políticas. Vocês estão entendendo? E a Damares agora veio revelar. Quantas igrejas ela revelando. Vai lá ver na internet. Vai lá ver ela falando. É confirmação de Deus. E muitos crentes ainda não quero que fale nada disso não, deixa isso como tá, que não sei o que. Meu irmão, a verdade tem que ser dita. A Bíblia em João 8,32 diz o quê? 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Deus mandou pregar 24 aqui, olha só, cauteláveis, que virão muitos em meu nome. Eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Darão grandes sinais de prodígios, se possível enganarão até os próprios escolhidos. O que é sinais de prodígio, meu irmão? Enganarão vocês com falsas palavras, falsos encantamentos, pregações maravilhosas. Tem pessoas que vão pregar a palavra de Deus para você maravilhosamente. E você vai se envolver com essas pessoas. Sendo que muitos já estão aliançados com o dragão. Muitos já estão se aliançados com a besta. Muitos já se aliançaram com o diabo. Porque esse diabo, quando ele apareceu, ele vem transfigurado em luz e enganou a muitos. Mas que esse vídeo chega até você. Essa é a realidade e uma confirmação do que eu estava falando aqui. Tá entendendo? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais fazem grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. Olha só, quando fala aqui, separa os sinais e prodígios. Nós vemos hoje sinais, vemos prodígio pela tecnologia. Holograma, quem já ouviu falar do holograma? Imagem que parece 3D, parece que é real. No Japão já estão vendo lá. Parece que a onça está viva, saindo lá de dentro do aquário, a baleia lá, flutuando lá naquele outdoor lá, parece que ela está viva lá dentro, parece que tem água lá dentro realmente. Holograma de shows, que você vai ver cantores que já morreram muito tempo, e eles vão aparecer em shows, lá e cantando diante do púlpito com instrumento, com tudo, e parece até real, parece que você está vivendo ali, parece que eles estão ali presentes. Gente, esses prodígios, esses sinais estão acontecendo, sinais de cura, sinais de um montão de coisa. Sinais, porque quando fala sinais, nós vemos nós temos que tomar muito cuidado pela procedência dos cultos que estão acontecendo. Línguas estranhas, porque até Satanás ele fala em língua, gente. Não existe discernimento de espírito no meio da igreja. Eu estava conversando com um amigo, Marcos, né, Cinzino, que ele mora aqui na mesma rua, ele é pastor, irmão, eu estou falando, profetizando pastor na vida dele, mas ele falou uma coisa real e é uma realidade que eu também sempre falei. Então, o que acontece, gente? Jesus está voltando. Vamos despertar. Muitos falam de Jesus, muitos andam com a Bíblia, mas não quer dizer que você está salvo. Não quer dizer que há tendência à salvação. Não quer dizer que você vai entrar pela porta estreita mesmo.
Jesus aí disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos. A Bíblia diz que a porta larga e espaçosa é a porta da perdição, o inferno. Muitos entrarão por ela, que Jesus fala. Estreita e apertado, difícil é o caminho, mas é a única porta que leva à vida eterna. E Jesus disse bem claro, poucos vão encontrá-la. Discernimento de espírito dentro dessa igreja está faltando. Satanás tem torcido a muitos, porque ele fala em línguas, ele também profetiza. Ele profetiza, meu irmão. Então nós temos que ter discernimento, saber, é Deus que está falando? É Deus que está falando? Ah, não é um lugar bonitinho, abençoado, que tu vê lá, está caindo o poder de Deus, é louvor cantando. Não. Amados, vamos vigiar, orar e vigiar, porque o negócio está ficando estreito. E muitos estão sendo levados pela incredulidade. E Satanás está semeando. Satanás só está semeando. E tem semeado a muitos. Tem enganado a muitos, até cristãos. Sinais e prodígios. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, dê um dia abençoado. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.